Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma trilogia de redenção. São 3 parábolas contidas no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que são elas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Lucas é o único evangelista que reuniu num único capítulo, o capítulo 15 do seu evangelho, estas 3 parábolas, naturalmente porque percebeu a interligação dos ensinos contidos nelas e facilitou para nós o entendimento colocando as 3 juntas. Lucas, no seu evangelho, nos apresenta a humanidade de Jesus, ele tem uma preocupação em nos mostrar o lado mais atencioso de Jesus com os aflitos, os fracos, os marginalizados. E é isso que nós vamos entender um pouquinho mais hoje, à luz da doutrina espírita. Qual é o ensino oculto por trás dessas 3 parábolas e onde elas estão interligadas? Qual é o ensino comum? Nós sabemos que a audiência de Jesus era formada por todo tipo de pessoa. Nós tínhamos gente do povo, nós tínhamos aristocratas, nós tínhamos, como consta na maioria das introduções das parábolas, publicanos, pecadores, fariseus, escribas, e nisso estavam contidos desde do povo, na sua acepção mais simples, né? Pescadores, agricultores, famílias, crianças, idosos, os doentes do corpo, os aleijados, os estropiados e, naturalmente, os doentes da alma, que são os doentes morais que podem estar em qualquer classe social, não é? Então, eu acho importante a gente entender um pouquinho quem eram essas pessoas, essa audiência, né? Porque os pecadores a gente naturalmente conhece, estamos contidos neste grupo, né, até hoje. Mas quem eram essa classe de publicanos, fariseus, escribas? Os publicanos eram os cobradores de impostos, em sua maioria odiados pelo povo, porque batiam a porta de todo mundo para cobrar impostos que nem sempre, na maior parte das vezes, eram justos. Vale só um parêntese que Zaqueu era um publicano que se converteu ao cristianismo e recebeu Jesus em sua casa. Isso consta também no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra lá a historinha de Zaqueu. Nós temos os fariseus, que eram os doutores da lei, sacerdotes encarregados de traduzir, interpretar para o povo os ensinos das escrituras lá, né, de Moisés. E nós temos os escribas, também doutores da lei, sacerdotes, só que estes encarregados da interpretação das escrituras em si. Então, eles liam, interpretavam e repassavam lá para os fariseus multiplicarem para o povo o que eles entendiam lá dos ensinamentos do Torá. E a parábola de Jesus, a maior parte das parábolas de Jesus começava com essa introdução. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. A parábola da ovelha perdida. Eu acho importante nós lermos juntos aqui rapidamente as parábolas para que a gente comece a perceber o que elas têm em comum lendo juntos. Parábola da ovelha perdida. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida
até que vem achá-la. E achando-a, coloca sobre os ombros e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, nós estamos falando de um universo de 100 ovelhas, onde uma única se perde, mas esse pastor fica preocupado com ela, deixa as outras 99, vai atrás da perdida, ainda se alegra e traz ela nos ombros e quer comemorar com os vizinhos e amigos. Parábola da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida. Dracma era essa moeda grega, equivalente a um dia de salário na agricultura, e que era comumente dada como dote no dia do casamento. A esposa, né, a noiva, ia com ela na cabeça como uma tiara ou às vezes como um colar, contendo pelo menos 10 dracmas ali, e aquilo era o dote que ela levava para o matrimônio. Então, vamos entender um pouquinho essa parábola também. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, então tinha muito valor, né? Era um dia de salário, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, mais uma vez, agora num universo social diferente, né? Na ovelha perdida era um universo pastoral, agrícola, do campo, pessoas simples, com outro tipo de percepção de valor. Na ovelha perdida, a percepção de valor era o da subsistência, o da sobrevivência, o do trabalho que gera valor. Aqui na dracma perdida, nós já temos trabalhadores, né, que com um certo poder financeiro, uma certa capacidade financeira de pagar, inclusive, o dote no casamento das filhas, né? E então Jesus usa agora a referência do valor material. Primeiro valor do trabalho em si, da produção, do cuidado com as ovelhas, e agora aqui com a moeda em si, que é o valor material. Então, para públicos distintos, referências distintas. E na parábola do filho pródigo, que é um pouquinho mais longa, nós temos uma metáfora, uma parábola usando metáforas do dia a dia familiar de um patriarca, dono de terras, né? Ou seja, está falando aqui para uma aristocracia, usando um exemplo que inclui esse contexto de herança, de filhos, de reparte e do valor da união da família, e nós vamos ver um pouquinho dela agora. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui
morrendo de fome, né? Querendo até comer as bolotas lá dos porcos. Aí o filho toma uma decisão. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo. Tragam calçados para os seus pés. Tragam um novilho gordo e o matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, nas três parábolas, nós percebemos que haviam coisas de valor que foram perdidas e que houve muita alegria quando elas foram reencontradas, resgatadas, quando retornaram ao seu caminho programado, digamos assim. E nós vamos ver agora essa interligação de ensinos. As 100 ovelhas, um número perfeito. Faz referência à totalidade dos seres da humanidade. Então, naquele universo simples da vida de pastor, Jesus, na verdade, estava trazendo um ensinamento, uma demonstração de que devemos nos preocupar com o todo, assim como o único, que sem um elo dessa corrente do bem que deve ser a humanidade, ela não está completa. Que cada um é único e faz falta nessa totalidade de seres da humanidade. Na moeda perdida está esculpida a imagem do rei. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não a imagem física, material, corporal, a imagem da sua bondade, da sua perfeição, a que todos nós estamos destinados, ao amor que deve ser brotado de dentro de nós, a imagem e semelhança do amor de Deus e de Jesus por cada um de nós. A ovelha desgarrada, cada espírito rebelde às leis de Deus.
e estamos nós aqui, rebeldes do nosso tempo, não é? Graças à providência divina, tendo a oportunidade de reencarnar, de dar um passo de cada vez, refazendo o nosso caminho, buscando retornar ao caminho da integridade, ao caminho reto, ao caminho que nos levará à perfeição, podendo refazer nossos passos, reparando nossos erros, nos arrependendo dos nossos equívocos e nos colocando no lugar do outro. O filho que se afasta, o livre-arbítrio e o afastamento de Deus. Cuidado com as suas escolhas. O nosso livre-arbítrio é respeitado, podemos fazer as escolhas que quisermos, mas seremos sempre responsáveis pelas consequências dos nossos atos. E é isso o que pode retardar a nossa evolução, o nosso progresso. Quando essas escolhas são equivocadas, levaremos um tempo maior nos processos de reencarnação até que reparemos as nossas faltas e nos ajustemos com os nossos inimigos. Como se perdem? Como se perdem? Seja a ovelha, seja a moeda, seja o filho que parte sem rumo. Pelo apetite, pelo mundanismo, essa imagem, é claro, é uma imagem bem forte, não é? De uma gula obsessiva, mas é justamente, eu quis mostrar um desvio que nós incorremos facilmente aqui na matéria, que é a satisfação do corpo, aqui representado pela gula. A maledicência, quem nunca, não é? Quem nunca? A vigilância precisa ser forte para a gente conseguir se segurar na maledicência. Os vícios, as drogas, indo da bebida, do cigarro a outras drogas mais agressivas, todas elas buscando a satisfação do corpo, buscando o afastamento das leis morais e do melhor caminho para nós. O sexo, mais uma vez, uma referência à satisfação do corpo, do prazer imediato, daquela sensação imediatista de bem-estar. Quantos não se perdem nos prazeres do sexo, não é? A herança desperdiçada. Aqui eu trago um exemplo com abandono afetivo. São os desprezos pelos valores espirituais. As heranças desperdiçadas. Quando os pais ou os responsáveis não cumprem o seu dever de cuidar da criação dos filhos, por exemplo, a criança que tem toda a infância para ter bases morais como alicerce na primeira escola, que é o lar, onde os pais devem oferecer esses pilares para que a criança cresça com equilíbrio emocional, com discernimento de certo e errado, com valores corretos para construir a sua vida adulta, para quando as personalidades na adolescência, com aquela bagagem do passado, se acoplarem e as manifestações das tendências e inclinações quiserem vir à tona, a educação na infância, se os valores espirituais, se os valores morais tiverem formado alicerces pela educação familiar, eles saberão, os jovens, né? Essas crianças tendo crescido e virado jovens, adolescentes, terão a bagagem necessária para vencer a si mesmas essas tendências
e se superarem, sendo adultos tranquilos, equilibrados, conscientes, com bom senso. O repasto dos porcos, que o filho pródigo, depois de perder tudo, não é? Que ele queria se satisfazer, estava com tanta fome, tão necessitado, que até comer, os porcos tinham mais comida do que ele queria até comer uma bolota lá da ração dos porcos. O que é esse repasto dos porcos? Tem o simbolismo das vaidades mundanas que só pesam na nossa alma e não nos alimentam. Então é a ilusão, mas no fundo estamos cheios de nada quando nos alimentamos de bolotas dos porcos, né? Com o que não interessa. E aí eu posso dar o exemplo do conteúdo que a gente assiste na televisão, na internet, no que a gente acessa, quantas abobrinhas, não é? A gente passa o tempo se alimentando delas, que só nos pesam e não nos agregam valor moral, valor espiritual nenhum. As ilusões vão lá e acrescentam só ao nosso orgulho, à nossa vaidade, mais ilusão. A grande fome. O filho passava aquela grande fome. Filho pródigo. Significa, é a simbologia do cansaço, fastio pelos prazeres materiais. E aí vem a necessidade da ajuda profissional em muitos casos. Vem a depressão, a ansiedade, vem, né, a baixa autoestima, porque aquele cansaço com a alma vazia nos deixa perdidos. E em muitos casos, se não buscamos e não encontramos, até se buscamos e não encontramos o apoio na família, numa casa espírita, numa fé, na religiosidade, se não buscamos estudar para compreender essa dinâmica da vida, das relações humanas, das relações com a religiosidade, a gente acaba por necessitar de ajuda profissional. O que é muito bom quando a gente tem o bom senso e a lucidez ainda de buscar ajuda profissional, quando a gente se reconhece necessitado e busca esse caminho. Porque, infelizmente, muitos recorrem ao suicídio. Cegos pelo orgulho ou cegos por um véu de ilusão, não se acham capazes e vão por um caminho tão mais comprometedor, né, na nossa história evolutiva. A varredura, o período de ajuste, aquela varredura, a mulher varrendo a casa para buscar a moeda perdida. Somos nós tentando também limpar a nossa casa interna e promover o nosso reajuste. São através das reencarnações que conseguimos essa realização, através dos trabalhos, os sofrimentos, as expiações. E essa imagem eu achei maravilhosa, porque o fardo pode parecer pesado aqui, mas olha o simbolismo aqui do dedo de Deus tornando tudo mais leve. E principalmente, né, com a doutrina espírita que nos traz toda a compreensão da lei de causa e efeito, de que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, a resignação que precisamos ter com as provas da vida e as dificuldades, que na verdade são o remédio, são um recurso necessário para que a gente vença aquilo em que a gente ainda falha. A lanterna acesa na mão da mulher varrendo a casa, procurando a moeda.
é um simbolismo para o Evangelho e a doutrina cristã. As obras que os amigos espirituais nos trouxeram, os amigos da egrégora de Jesus, nos trouxeram para iluminar a nossa consciência, a nossa vida, o nosso caminho, nos trazendo o esclarecimento e a compreensão necessários para que a gente saiba por que sofre e como sair, superar, vencer o sofrimento que nos é colocado no caminho, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa para o processo de superação de uma viciação, de uma falha, né? Ainda de caráter, de uma falha no nosso processo de crescimento para a perfeição. As nossas tendências ainda negativas. E como modelo, né, de luz, nós temos aqui os ensinamentos, obviamente trazidos por Jesus, nós temos Allan Kardec, com a doutrina espírita, nos trazendo o Consolador no Pentateuco, nós temos André Luiz, dando continuidade aos ensinos em toda a sua coleção, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Chico Xavier. Recursos não faltam para nos trazer a compreensão. Basta a vontade de querer estudar, de querer conhecer a verdade nos trazida por Jesus e tão claramente agora nos apresentada por esses missionários com as suas decodificações de todos os ensinos verticais, né, da egrégora espiritual de Jesus. A decisão de retornar daquele filho que foi embora, né, gastou a parte dele na herança, da ociosidade à ação que regenera. O filho pródigo decide voltar, reconhece os valores que eram oferecidos no lar para ele, os valores que o pai tinha em casa e ofereceu, e na época ele não tinha olhos de ver, não enxergou, não tinha ouvidos de ouvir, não soube, então percebeu que estava ao seu alcance, e ele retorna da ociosidade, que foi a vida mundana que ele levou, à ação que regenera. Voltou para casa se oferecendo para ser um trabalhador do Pai. E nos dias de hoje, olha que exemplos tão bonitos aqui. Um jovem, né, cortando o cabelo de uma pessoa que vive na rua, uma menina jovem, certamente já com a base alicerçada na família, nos pais, compartilhando a sua bebida com os moradores de rua, compartilhando o seu alimento. Certamente essa educação veio de casa, se importar com o outro, se colocar no lugar do outro. E o espírito, quando quer, quando tem vontade de se melhorar, quando já traz isso na bagagem da encarnação, ele, digamos assim, devora esse alicerce educativo, educador, que encontra dentro de casa. Quando a família dá essa estrutura, oferece essa estrutura. O pai se antecipa. O pai, ao ver o filho de longe, ele já se antecipa e corre na direção do filho, não pergunta nada para o filho, ele não quer que o filho se envergonhe ou se humilhe. Não é essa a intenção do pai. Esse pai muito consciente, o da parábola, percebe que o filho está de volta, assim como aquela ovelha perdida que foi encontrada, como a moeda que foi achada, o valor do retorno daquele
que se arrepende daquele que estava perdido e é encontrado, ou que, por esforço próprio, se encontra, é um motivo de toda alegria. Nas 3 parábolas, em todos os acontecimentos de reencontro, de achado, de retorno, Jesus dá a referência de alegrai-vos, compartilhe com os vizinhos, com os amigos, a alegria que é reencontrar, ter de volta um ser amado no caminho da boa conduta, do bom senso, do arrependimento, da reparação. A recusa do filho mais velho, aquele filho que ficou muito incomodado pelo pai estar dando mais atenção ao filho que havia partido e voltado do que a ele que tinha estado o tempo todo ao lado do pai. É o simbolismo para o egoísmo e a presunção, se achando mais valioso do que o outro. Pobreza de sentimentos, achando-se perfeito. E quanto desse sentimento, dessas tendências, nós não percebemos desde cedo em algumas crianças, que na verdade são espíritos antigos, estão encarnados crianças? Quantas crianças não percebemos com essa conduta? E aí é papel dos pais saber dizer não, isso não está certo, educar os seus filhos, porque neste momento, nesta fase da infância, ainda sem o acoplamento, sem a lembrança, sem a influência daquelas tendências piores, a criança ainda pode ser moldada, ela ainda pode ser redirecionada com afetividade, com amorosidade e com ensinamento do certo e do errado à luz das leis morais. Esta criança pode ser reconduzida antes da adolescência a um caminho do bom senso. E quantos jovens, né, a gente não ouve histórias dizendo: pô, lembra que eu fazia isso e isso? Caraca, como é que eu fazia um negócio tão errado quando eu era criança? Ainda bem que meu pai me botava de castigo, ainda bem que minha mãe não deixava eu andar com fulaninho, porque se eu tivesse naquele caminho até hoje, eu não sei quem eu seria. Eu não seria o jovem bem encaminhado que eu sou hoje. E a gente percebe isso muito por aí. Olha que outra forma de egoísmo, presunção, de olhar só para o próprio umbigo, não é? Então, esses ensinos estão interligados naquelas parábolas. Todos eles, cada um pegando uma referência que iriam levar ao mesmo ponto, que é a reflexão sobre essas condutas, sobre esse comportamento, que são os comportamentos que nos levam para o caminho da evolução. O pastor e a varredura da dona de casa. O pastor, a perfiguração, juntamente com a dona de casa, de Jesus, do modelo de conduta que deve ser seguido. E à luz do Espiritismo, o que nós tiramos de tudo isso, não é? Complementando as referências que foram dadas nas parábolas, nós temos a certeza da imutabilidade de Deus, com fatos e testemunhos da vida humana. Era o que Jesus nos apresentava. A unidade do destino, a redenção completa pelo amor e pela dor. Nem sempre, infelizmente, não é? Estamos aqui num planeta de provas e expiações, conseguimos encontrar facilmente o caminho do amor ao próximo. Mais do que isso,
primeiro, do amor a si mesmo, se respeitando, se amando, querendo ser uma pessoa melhor, com a confiança, com a certeza de que se eu só posso dar aquilo que eu tenho dentro de mim, eu preciso aprender a me amar para poder amar o outro. E muitas vezes o caminho desse autoconhecimento vem pela dor, vem pelo sofrimento. Quando a gente se coloca no lugar do outro, sofrendo a dor que a gente causou no outro, a nossa alma sente de uma forma diferente. E aí a gente cresce, a gente entende o que é estar no lugar do outro, muitas vezes pela dor. A lei de causa e efeito, determinando em dado tempo o despertar das consciências adormecidas. O processo de evolução, a gradatividade da evolução de cada um é e será sempre respeitada. Uns vão levar menos tempo para encontrar esse caminho, outros vão levar mais tempo para encontrar esse caminho na direção do bem, do amor, da própria evolução, caminhando para a perfeição. A gradatividade dessa evolução é respeitada através do livre-arbítrio. O caminho do repetente, né, do que reincide num equívoco milenar de comportamento moral, pode ser mais longo e mais doloroso, mas todos chegaremos lá. E sabemos hoje que é obrigação daqueles mais adiantados estenderem a mão para os que ainda são, assim, retardatários no processo evolutivo, porque como aquela ovelha perdida, nós precisamos ir atrás também daquele que se perde e precisamos muitas vezes carregá-lo no ombro, trazê-lo de volta para se sentir parte, amada daquela unidade, para que possa ter o conforto no seu coração, sentir a compaixão e assim conseguir começar o seu processo de reforma íntima. A relatividade do livre-arbítrio não pode ser absoluto a ponto de ser dado ao homem alterar os desígnios de Deus. Quer dizer, o livre-arbítrio só tem uma limitação no momento em que aquele espírito, encarnado ou não, tenta se sobrepor a uma das leis naturais. Então, isso não é possível. Por exemplo, encarnações compulsórias, que muitas vezes a misericórdia divina, para que a gente não se comprometa mais e mais, nos coloca numa encarnação deficientes, com idiotismo, com algumas doenças que nos trazem limitações físicas sérias, para que nós, que muitas vezes usamos as mãos como assassinos, para matar, para agredir, para ferir, usamos a inteligência para desviar a conduta de pessoas, usamos a inteligência para fabricar artefatos que acabariam por comprometer e prejudicar muitas pessoas, podemos nascer com sérias limitações, mas é a misericórdia divina em ação para evitar que a gente se comprometa mais dentro daquela tendência que a gente carrega ainda no nosso espírito. Então, há uma limitação do livre-arbítrio quando a misericórdia divina intercede para que os desígnios de Deus, de amor, de alto amor, de compaixão, não sejam alterados. A evolução individual
dos seres humanos, livre espontaneamente como lei natural e irrevogável. A lei do progresso é implacável, imutável, e todos estaremos sempre progredindo. Ninguém anda para trás. O máximo que acontece é estacionarmos e demorarmos mais, porque ficamos renitentes ali numa viciação, numa tendência, e às vezes perdemos uma encarnação inteira ainda reincidindo no erro. Estacionamos. Mas ninguém anda para trás, porque a lei do progresso é implacável, é imutável, seguiremos sempre em frente no caminho da perfeição. E como, né? Uma semente que germina, uma planta que cresce e que depois dá frutos, somos nós ao longo do tempo, da evolução, da humanidade. E assim, terminamos o nosso ensino de hoje, o nosso estudo de hoje. Compartilhamos essas parábolas tão importantes e que acredito que muitas pessoas ainda não tenham feito a reflexão sobre a interligação delas. Eu espero ter colaborado, contribuído, agregado algum valor. Então, muito obrigado e até breve.